Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez da luta principal do UFC 320 que acontece amanhã. Alex Poatan contra Magomed Ankalaev. Eu fiz um vídeo recentemente falando das estatísticas ali do lado do Poatan e aqui eu vou trazer dois gráficos interessantes sobre as estatísticas agora do lado do Ankalaev, tá? Das lutas que ele fez com os adversários dele e separando ali aqueles golpes significativos nos setores ali, nos alvos, né? Cabeça, corpo e pernas, pra gente ter uma ideia melhor aí do russo. O que que acontece? Por que que ele só perdeu pro Paul Craig na estreia dele? Por que ele não perdeu mais? O que está acontecendo ali que a gente consegue observar nos números, tá? Mas antes eu quero avisar vocês que se você tem conta lá no Stake, se não tem, só criar, né? Que aliás o link tá aqui embaixo no comentário fixado, mas se você já tem sua conta, faz sua fezinha por lá, vai em multiplicador de odds que tem promoção, tá? Para o UFC 320. Se você clicar lá, tem como você fazer uma aposta que envolve a vitória do Poatan e do Merab. Então se você acha que o Merab ganha e o Poatan ganha, você escolhe lá a cotação de R$5. Se você fizer separada essa múltipla, né, pegar a cotação do Merab e a do Poatan para fazer a sua múltipla, dá 3 e pouco lá, 3,80, 3,90, alguma coisa assim. Se você vai no multiplicador de odds, que é uma espécie de promoção, né, você tem a odd de 5, tá? Então se você acha que o Poatan e o Merab ganham, aproveite aí a promoção. Lembrando que a Stake é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil e o link sempre fica aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Então vamos lá, começando com esse gráfico grandão aí que eu vou colocar na tela para vocês, e a gente tem, como vocês podem ver na parte de baixo, o nome de todos os adversários que o Ankalaev enfrentou, tá? Aí tem todos que ele enfrentou dentro do UFC. Se vocês repararem o título, né, tá dizendo aí, ó, diferença de golpes significativos conectados por área, tá? Então, a gente tem lá embaixo a legenda, né? A corzinha azul são os golpes na cabeça, a barrinha laranja, né, é os golpes no corpo e a barrinha verde são os golpes na perna. E o que acontece? Tá filtrado, né, tá na ordem crescente dos golpes na cabeça. Então, 50%, que são as duas primeiras barras, quer dizer o quê? Que o Ankalaev conectou percentualmente, né, da divisão dos golpes ali que ele disparou na luta, né, ele conectou 50% a mais, ou seja, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que o Ankalaev numa luta, ele conectou 60% dos golpes significativos que ele desferiu na cabeça do adversário. E o adversário conectou 10% dos golpes totais dele na cabeça. Então, o Ankalaev teve 50% de pontos percentuais ali, né, a mais do que o adversário, entendeu? Então, o adversário conectou 10% dos golpes dele na cabeça, o Ankalaev conectou 60%. Então, a diferença ali de 50%. Então, assim, o Paul Craig foi um caso desses, então o Ankalaev conectou muito mais golpes na cabeça, contra o Martin Pratinho também. Se a gente vai vendo os outros nomes ali, né, o Nikita Krylov foi 48, o Cutelaba foi 35 na segunda luta entre eles, né, o Anthony Smith foi 34, então assim, se a gente repara nas barras azuis, vocês conseguem ver que só na última parte lá do gráfico, lá no Dalja Lujambula, que é negativo, ou seja, só o Dalja Lujambula e por 3% que conectou percentualmente, né, mais golpes na cabeça do Ankalaev do que o contrário, né, na questão da escolha de onde bate, tá? É só isso que quer dizer. Então, o que que acontece? O Ankalaev, ele sempre escolhe, sempre não, mas quase sempre, golpear na cabeça e ele sempre consegue conectar muito mais ali. Então isso faz muita diferença, não só para pontuação, mas mesmo para conseguir nocaute. E se a gente for observar, e aí já fica no meio termo, são os golpes no corpo, que são as barrinhas laranja. Então as que estão para a parte de baixo, que está negativo, significa que esses caras escolheram golpear mais o corpo do Ankalaev do que o Ankalaev escolheu golpear o corpo deles, tá? Então o Ankalaev fica mais ou menos, né? Tem lutas ali que realmente ele conectou menos no corpo. Contra o Poatan, mais especificamente, por exemplo, o Ankalaev conectou mais o corpo ainda, tá? Ele conectou 9% a mais, ele escolheu, né, mais o corpo. Já nas pernas, aí já inverte, né? É quase que o oposto da cabeça, né? Já que também é 100%, então a diferença até que tá em algum lugar. E tá nas pernas, então a gente pode ver que o Ankalaev só escolheu bater mais na perna do que o adversário escolheu bater na perna dele contra o Dalcha Lujambula. Tá? Então, contra todo o resto, o Ankalaev escolheu menos a perna para atacar do que seus adversários escolhem. Então, esse gráfico resume bem as escolhas que o russo faz de alvo. Então, ele escolhe muito mais a cabeça do que os adversários dele e escolhe muito menos a perna. Já no corpo, fica no meio termo. Então, o alvo dele sempre é a cabeça, sempre é buscar o nocaute, buscar o dano, buscar mesmo a pontuação. Tá? E aqui o que acontece também são os golpes significativos conectados, tá? Então, às vezes, o adversário até mirou mais a cabeça do Ankalaev, só que o cara não conectou.
tá? Então também tem esse detalhe. Entra aqui a qualidade do Ankalaev de guarda, de esquiva, de footwork. Então, como conta não golpes que foram disparados e sim conectados, também entra isso. Tá? Também tem a questão da defesa dos dois lados aí. Então, o Ankalaev realmente só tem negativo ali, golpe na cabeça contra um cara. Então, aí mostra bem, ilustra bem a qualidade dele de golpes significativos sempre na cabeça. E a outra que eu vou mostrar agora são as médias, tá? Esse gráfico que tá na tela para vocês, a gente pega a barrinha laranja para ilustrar o Ankalaev, tá? A média contra todos os adversários, e a barrinha azul é a média de todos os adversários que ele enfrentou. Então, se vocês olham na primeira parte aí, tem a cabeça. Então, olha como o Ankalaev escolhe muito mais e consegue conectar mais golpes significativos, que, de novo, são golpes conectados, tá? Então, ele conectou 60% dos golpes dele na cabeça, enquanto os adversários conectaram só 33% dos golpes na cabeça. O resto foi distribuído no resto do corpo, tá? No corpo, tá equilibrado, né? O Ankalaev conectou 22% dos golpes dele, na média, com esses adversários no corpo, e os adversários 21%. Então, praticamente empatou. E a diferença foi para onde? Foi para as pernas. Então, o Ankalaev conecta golpes significativos nas pernas 16% ali, na média, né? E os adversários 44%. Então, qual que é o resumo disso tudo que eu trouxe? Que ficou bem ilustrado nesse último gráfico, bem resumido, tá? O Ankalaev consegue conectar golpes significativos, mais da metade deles, na média, contra todos os adversários, na cabeça, tá? E aí um pedacinho no corpo e quase nada ali nas pernas. Já os adversários não conseguem conectar, na média, mais que 33% na cabeça do Ankalaev. E aí eles acabam conectando 21% no corpo, e aí sim, eles conectam muito nas pernas, tá? Então é isso, se a gente fosse pegar por qualidade e ponto fraco, a gente tem a qualidade do Ankalaev de conseguir conectar muito golpe significativo na cabeça. Isso é excelente para ele, porque é o alvo que realmente vale muito, né? Agora, a deficiência dele é justamente as pernas, né? Porque nas pernas ele conecta muito pouco ali, já que ele foca na cabeça, só que ele toma muitos golpes ali significativos nas pernas. Então a gente tem um lado bom e o lado ruim, tá? Então, isso tudo aqui, como eu disse, foi feito analisando cada uma das lutas que ele fez dentro do UFC. Então, eu acho que é bastante interessante a gente ver isso, tá? A postura dele. Ele escolhe e ele realmente conecta muito mais no principal alvo, né? Que vale muito, que é a cabeça, tá? Já ele recebendo, ele acaba recebendo muito mais nas pernas e no corpo é um empate no geral com todo mundo que ele enfrenta. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que o Poatan, sabendo disso aqui, tem que fazer, né? Se ele tem que tentar equiparar justamente a quantidade de golpes na cabeça, ou não, ele tem que ir mais pro lado das pernas e aproveitar que dá para atingir ali e acabar, ou faz as duas coisas, né? Sei lá, 1, 2 rounds, trabalha muito a perna e depois foca bastante a cabeça. Enfim, o que vocês acham que dá pro Poatan extrair daqui para tentar vencer a revanche? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!